Continuando, então, aquele assunto da aula passada, e daí já vou dar o exercício que vocês têm que fazer nesta semana que entra, é o assunto de relaxação estrutural, que é um assunto muito importante na área de vidros, porque a própria transição vítrea é uma manifestação da relaxação estrutural. A transição vítrea só existe porque o vidro relaxa e depois deixa de relaxar. A relaxação é intrínseco ao estado vítreo. Tem livros inteiros, eu tenho 2, escrito Relaxation in Glass, de tão importante que é esse assunto. Tem milhares de artigos científicos. Mas vamos ver então uma parte importante sobre relaxação. Que refere-se a este gráfico aqui. Eu vou refazer esse gráfico que nós fizemos a aula passada sobre a transição vítrea e dar uma equação ou menos que é aproximada, mas descreve o fenômeno de relaxação. Então vamos lá. Famoso gráfico. Volume, temperatura. Vamos resfriando um líquido, resfriando, ele vem relaxando, relaxando, relaxando mais rápido que a velocidade do experimento, que é a velocidade de extração de calor. Relaxa, relaxa, relaxa. De repente, deixa de relaxar para aquela velocidade de resfriamento. E aqui tem a transição vítrea. Vem até a temperatura ambiente. E aqui temos um vidro. A temperatura ambiente aqui tem um vidro. Agora a gente aquece o vidro até uma temperatura T de estudo e para o forno. Aquece, o forno estabiliza e de tempos em tempos nós medimos, no caso, a densidade, por exemplo, que é o inverso do volume, ou o índice de refração, ou o coeficiente de expansão térmico. Dá para medir várias propriedades, ou a condutividade elétrica, em função do tempo. Então, em função do tempo, a temperatura fixa, o material vem relaxando até o estado, isso aqui é o líquido, super resfriado, isso aqui é o vidro. Então, o material relaxa. Qual é o tempo médio de relaxação? Lembra, o tempo médio de relaxação é aproximadamente a viscosidade nessa temperatura aqui, onde a gente está, a viscosidade nesta temperatura de estudo, dividido pelo módulo de cisalhamento do material a uma frequência infinita. Esse é o tempo médio de relaxação em qualquer temperatura. Se fizermos um gráfico, então, associado, vou fazer um gráfico aqui, associado, que é uma propriedade qualquer, que pode ser a densidade, pode ser o coeficiente de expansão térmico, pode ser o índice de refração, uma propriedade qualquer do material, em função do tempo, e agora em função do tempo, na temperatura T,
nessa temperatura T de estudo, eu estou calculando quanto varia a propriedade em função do tempo. Sai de um valor 02, 04, 06, 08, 1. Sai de um valor inicial P0 e decai assintoticamente com o tempo. Isso que é relaxação, ela tinha um valor e vem diminuindo, no caso, o volume diminui, se for a densidade ela aumenta, não importa, eu estou pondo uma propriedade qualquer, ela pode aumentar ou pode diminuir, depende da propriedade que a gente está estudando, mas o fato é que começa de um valor P0 e vem para um valor P por um tempo infinitamente longo. Então isso aqui, ó, P0 inicial até um valor infinitamente longo. É a relaxação. Se for o volume, então ele começa com um volume inicial e diminui. Se fosse a densidade, seria o inverso. Iria para lá. Mas é a mesma coisa, a matemática é a mesma. Qual é a matemática? A expressão aproximada que descreve isso, né? É uma expressão de Kohlrausch, KWWW, que é da seguinte forma: a propriedade num tempo t menos a propriedade num tempo infinitamente longo é igual a propriedade no tempo zero menos a propriedade num tempo infinitamente longo é igual exponencial de menos t sobre tal k elevado a beta. Tal k elevado a beta, e tem uma relação que eu marquei aqui, porque eu não memorizei ainda, onde esse tal k de Kohlrausch, onde esse tal de Kohlrausch é relacionado com o tal médio. Então, tal de Kohlrausch, ele é igual beta, tal médio, função gama de 1 sobre beta. Então, isso aqui é beta. Se beta for igual a 1, se beta for igual a 1, isso aqui é uma exponencial pura. Se beta fosse igual a 1, isso seria uma função exponencial pura. Mas beta, em geral, não é igual a 1. Beta é 0,4, 0,5, 0,6 para casos reais. Então, isso chama-se uma stretched exponential. É uma exponencial alongada. E para uma exponencial alongada, é mais ou menos isso. Digamos que aqui fosse beta igual a meio e aqui na azul beta igual a 1. Então depende do valor de beta. Quando a gente faz um experimento de relaxação, nós medimos uma propriedade qualquer em função do tempo, numa temperatura fixa. Então, digamos que a gente tivesse dados experimentais aqui assim. Aí faria o ajuste matemático dos dados para calcular beta
e TK. São os dois parâmetros que a gente não conhece, beta e TK. Tendo calculado o TK, nós podemos checar a relação dele com o tal médio, porque o tal médio é calculável. O tal médio é calculável, tendo a viscosidade e o modo de cisalhamento do vidro naquela temperatura. Nós podemos então checar qual modelo de viscosidade serve para descrever o fenômeno de relaxação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Nós estamos aqui abaixo de TG. Aqui já não tem mais dados de viscosidade. Só tem dados extrapolados. Vocês mesmos falaram hoje, olha, nós extrapolamos os dados de viscosidade até T0. E tem um valor com a equação de Miega, tem outro valor com a equação de Avramov-Milchev e outro valor com a Vogel-Fulcher. Qual delas é melhor? Abaixo de TG. Não tem dados experimentais, porque leva muito tempo para medir. Mas tem dados de relaxação. Então, do ajuste aos dados de relaxação, então você vai fazer um fitting aos dados de relaxação. Aqui, ó. Esse aqui seria a equação ajustada. Vai sair um beta, por exemplo, beta igual a 0,75. E vai sair um tal K. São dois parâmetros ajustáveis. Desse tal K, a gente substitui isso aqui, então vai ser assim, beta vezes eta naquela temperatura, dividido por G infinito, vezes a função gama de 1 sobre beta. Função gama é tabelada, vocês pegam em handbook isso, calcula no computador. Função gama de 1 sobre beta. Beta sai do ajuste. Beta sai do ajuste. Então, com isso, vocês podem calcular qual das três viscosidades, Vogel, Fulcher, Taman, Miega ou Avramov-Milchev, descreve bem esse eta que foi calculado da curva de relaxação. Então, da curva de relaxação sai um valor. Dessas aqui sai outro valor. Qual é o melhor? Estão seguindo? Tá. Então, essa ainda não é a função mais rigorosa para descrever a relaxação, é ainda bem mais complexa que essa aqui. É bem complexa. Não é, Cláudia, que fez a disciplina do professor Gupta? O último exercício que foi dado foi para calcular isso, relaxação. É bastante complexo, mas essa, para efeitos de aula, para vocês testarem, é essa aqui que nós vamos utilizar. Eu só estou em dúvida agora, porque eu esqueci a minha referência, mas eu peço para vocês checarem esse sinal aqui, tá? Eu vou deixar aqui uma dúvida porque eu realmente estou em dúvida se esse sinal vai aqui ou se ele vai assim, ó, menos T sobre tal K. Fica a dúvida para a gente, é só entrar na literatura e descobrir se vai aqui ou aqui. Tá? Eu estou com essa dúvida agora e estou sem a referência aqui para checar. Mas nós vamos tirar essa dúvida antes de vocês fazerem o exercício de relaxação. Sim? Qualquer tipo de dado vai servir para esse primeiro gráfico que o senhor fez? Por exemplo, um gráfico de taxa de crescimento? Não, crescimento de cristais não. E crescimento de cristais você nem tem ela aqui para baixo de TG. Não vai ter isso aqui. Isso aqui é TG. Crescimento de cristais não. Aqui vai servir densidade,
expansão térmica ou índice de refração, alguma medida estrutural do vidro. Crescimento de cristais, não. Acontece que vai ser muito difícil. Eu quero que vocês procurem no Google, um pouco no Web of Science, o quê? Dados de relaxação estrutural para o seu vidro. Vai ser difícil achar. Por muita sorte, talvez achem. Alguém mediu alguma coisa para o vidro que vocês adotaram. Façam uma busca botando vidro e structural relaxation, algumas palavras-chave. Se não acharem, vocês só vão fazer as curvas teóricas. Quer dizer, não vai ter dados para fitar. Só vão calcular para beta igual a 1 e beta igual a meio, por exemplo. Tá? Calculem como seria a curva para beta igual a 1 e beta igual a meio, usando 3 valores de viscosidade. Vocês vão ter 6 curvas. 6 curvas, porque já tem 3 de viscosidade extrapolada, beta igual a 1, beta igual a meio. Vocês vão me apresentar a aula que vem 6 curvas aqui. Se alguém encontrar dados de relaxação, ótimo, porque aí dá para fazer o ajuste também, como eu fiz a esse aqui. Mas vai ser difícil achar. Talvez para o silicato de lítio, talvez, não sei. Para a fresnoíta não tem, tenho certeza que não tem. Para o metasilicato de cálcio e para o silicato de lítio pode ser que tenha. Para o vidro metálico nós nem definimos exatamente qual vidro metálico vai ser usado, né? Então, não sei. Precisa primeiro definir, pegar um daqueles vidros lá, Jordão. Mas tem muita gente medindo relaxação estrutural em vidros metálicos. Se tiver sorte, pega um que tenha viscosidade e relaxação medida. Tá claro? Esse é o exercício da aula que vem. É um exercício sobre relaxação. É essa curva aqui que vocês vão fazer. Mas aí, no caso, se eu não tiver os dados, eu vou fazer essas 6 curvas usando os dados de viscosidade que eu obtive no exercício anterior da temperatura. Não, os dados de viscosidade não. Os dados calculados, porque você não tem a viscosidade em temperaturas abaixo de TG. São os dados que foram extrapolados para baixo de TG. Ah, boa pergunta. Quanto abaixo de TG? Ah, essa é a pergunta importante. Nós vamos calcular numa temperatura, digamos, vamos pegar aí 20 graus Celsius, 20 Kelvin, 20 graus Celsius abaixo de TG, tá? Nessa temperatura aí, cada um de vocês tem uma temperatura diferente porque os TGs são diferentes. Vocês vão fazer a conta 20 graus abaixo de TG. Professor, a equação está bem. Oi? A equação está bem. Assim como... É assim? Você encontrou aí? É? Tá bem assim? Assim? É? Legal. Então, foi confirmado que esse menos fica aqui. O exercício, então, para casa é calcular 6 curvas, 20 graus abaixo de TG e a famosa história em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente. Em outras palavras, quanto tempo levaria para o vidro relaxar na temperatura ambiente? Um vidro desse aí. Relaxa ou não relaxa? Essa é o desafio. Vocês conhecem a história que vidros de catedrais antigas são mais espessas embaixo que em cima? Já viram essa história? É verdade isso? É verdade ou só é mentira? A aula que vem nós vamos ver seus resultados, certo?
Tem em vários livros-texto, tem na Enciclopédia Britânica, né, uma história que os vidros de catedrais medievais são espessos embaixo, porque ao longo de 1000 anos eles foram fluindo, foram engrossando embaixo, né? Então, vocês vão fazer as contas e vão me dizer quanto tempo levaria para fluir, ainda com 3 equações de viscosidade, certo? E ainda com 2 valores de beta. Vocês vão ter um range aí de vários valores, né? São 2, que eu não sei o beta, mas você pode pegar um beta pequeno e um beta grande, tá? E 3 equações de viscosidade. Vocês vão ter 6 respostas. E 4 vidros. Cada turma um vidro. Então nós vamos fazer uma média aqui e ver se dá tempo ou não de relaxar. Porque relaxar é fluir. Se ele fluiu, é porque relaxou. O que é relaxação? É acomodação da estrutura. Certo? Tá clarinho o exercício? Bom, mas alguém podia perguntar. Eu estou aqui a 20 graus abaixo de TG. Né? Veio aqui, digamos que siga essa curva aqui. Veio. Bom, depois de um certo tempo, pode dar, sei lá, 2, 3, 5 dias, relaxou. Chegou aqui. E aí? E se a gente continua com o forno ligado e a amostra lá dentro do forno? Deixa lá. O que vai acontecer? Cristaliza. Por quê? A curva de equilíbrio termodinâmico está aqui embaixo. Cristal. Se nós deixamos, mesmo abaixo daquele TG, nessa altura o TG já mudou, mas essa é outra história, daquele TG que ele tinha, o vidro continua relaxando até... Então esse aqui é um tal de cristalização, até cristalizar. Vidro cristaliza abaixo do TG? Sim, é só esperar. Tem um mito que muitas pessoas, até pesquisadores mais sênior, falam, não, o vidro nunca cristaliza abaixo do TG, cristaliza sim. Nós aqui no laboratório já cristalizamos vidros até 50 graus Celsius abaixo de TG. O Daniel, que estava aqui, cristalizou um vidro dele a 50 graus abaixo de TG. Quanto você aprendeu? 3 meses, alguma coisa assim, por aí. E depende muito da viscosidade, da cinética de cristalização. Tem vidros que têm uma cinética alta, outros uma cinética baixa. Pode ser que tenha vidros que você tenha que deixar 1 ano. A metade disso é mais rápido. Em geral, como os vidros metálicos cristalizam muito rápido, porque a estrutura é muito mais simples do que uma estrutura de silicato, né? Que tem que quebrar e reformar ligações. Mas em 3 meses, mais ou menos, vocês podem perguntar para o Daniel, ele cristalizou uma camada do vidro dele de diopsídio, que é um calcium magnesium silicate. Cristaliza. Por que a gente não, no laboratório em geral, trabalha acima de TG? Porque é mais rápido. Você quer fazer as coisas em horas, as suas medidas em horas, minutos, e não em meses. Senão a tese não acaba, certo? Mas nós aqui no Lamave temos um interesse tremendo, e a Laís vai trabalhar nisso, né? Foi o plano inicial que nós discutimos e tal. Relaxação e cristalização abaixo de TG. Nessa parte aqui que nós temos muito interesse, porque tem pouquíssimos estudos feitos. E por isso que é importante saber qual é a expressão de viscosidade que descreve abaixo de TG. E, em princípio, ninguém sabe isso, porque não tem medidas. O único jeito de saber é fazendo experimentos de relaxação e daí checando qual expressão de viscosidade descreve. Nós temos muito interesse
nós e o mundo inteiro que trabalha com isso, em cinética de relaxação e cristalização abaixo de ITG. Porque aqui acima de ITG, esta etapa daqui para cá já ocorreu, aqui já é o líquido, ela ocorreu durante o experimento, né? Essa etapa já ocorreu, nós já estamos no líquido. Daí, deixamos um certo tempo, tem a relaxação até o estado cristalino. Mas tudo isso aqui já ocorreu. O estado final é sempre o estado cristalino. Tá, e se eu deixar aqui agora o forno ligado? Deu esse tempo, 3 meses, mais 6 meses, pá, cristalizou. 100%. Cristalizou 1%, 2%, 3%, 5%, 100%. Cristalizou. O material estequiométrico era um metasilicato de cálcio, virou vítreo, virou volastonita, que é o metasilicato de cálcio cristalino. Era um disilicato de lítio vítreo, virou disilicato de lítio cristal, 100%. E agora? Continuo com a amostra no forno, mais 1 ano. O que ocorre? Ele ficaria aí porque ficaria com o seu estado de mínima energia, né? Seria o estado cristalino. Sim, ele está no estado cristalino, mas se eu olhar a microestrutura dele, cada 1 ano eu tiro e olho no microscópio. Crescimento de grão. Crescimento de grão. Os grãos começam a crescer. Os maiores crescem às custas dos menores. Né? Fenômeno de Corsinin. Então, o material chegou aqui, ó, era vítreo. Olha no microscópio, vê nada, é vítreo. Chegou aqui, digamos, o material estava já parcialmente cristalizado. Olhando no microscópio a gente via. Quando chegou aqui, totalmente cristalizado, uma microestrutura comum. E deixa mais tempo, os grãos crescem. Os menores vão subindo à expensa dos maiores. Se deixar um tempo infinitamente longo, talvez fique só um single crystal, um único grão do tamanho da amostra. Essa é a sequência que se espera. Vidro, material parcialmente cristalino, totalmente cristalizado e depois grain growth. Essa é a sequência. Processo de relaxação. Relaxação de líquido para vidro e de vidro para líquido e de líquido para cristal. E nós vamos ver bem esse processo de nucleação e crescimento de cristais em próximas aulas, ainda não hoje, bem, bastante detalhado nessa disciplina aqui. O que nós temos que ver um pouquinho hoje, que ainda é aula de introdução, essas 2 primeiras são introdução ao estado vítreo, é um pouco sobre a estrutura dos vidros. Aliás, essa relaxação aqui é uma relaxação estrutural. Os átomos e moléculas se acomodam, mudam de posição, elas realmente mudam de um local ao outro. Isso que é a relaxação estrutural. Ao mesmo tempo, tem a relaxação de tensões. Se tiver tensões residuais, elas também relaxam. Eu acho que todos vocês sabem que um vidro desse aqui, depois que é feito, um copo, uma taça, uma garrafa, qualquer objeto de vidro, tem que ser reaquecido e recozido. O que é o recozimento? Annealing de vidros. O recozimento é reaquecer o vidro aqui por um certo tempo, 15, 20 minutos, para aliviar tensões. Aliviar tensões, senão a peça quebra. Peças de vidro que se rompem espontaneamente, vocês já devem ter visto isso, eu vi algumas vezes, já quebrou, é porque tem tensões residuais.
Então, todas as peças de vidro, exceto as fibras, que são muito fininhas, são recozidas antes de irem ao mercado, para alívio de tensões residuais. Então, a relaxação é uma relaxação de tensão e também de estrutura. Quanto tempo leva para relaxar? Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Eu já acho que fiz essa conta na aula passada. Quando estamos em TG, então, eta de TG, o TG normal, é aproximadamente 10 elevado a 12 Pascal segundo. Esse G infinito, para vidros silicatos, é 3 vezes 10 a 10 Pascal. Isso aqui é para silicatos. Para outros tipos de vidro pode ser diferente. É dessa ordem de grandeza. Isso aqui dá 33 segundos. Esse é o tempo médio de relaxação em TG, 30 segundos. Então basta aquecer um vidro por 30 segundos e resfriar lentamente que você está aliviando as tensões dele. 30 segundos em TG e resfria lentamente, senão elas aparecem de novo. Você fala, mas então eu posso levar um pouco acima de TG, a viscosidade vai ser menor e vai aliviar em 1 segundo. Pode, mas aí o vidro também pode perder a forma. Essa que é o jogo. Não pode ser, o recozimento não pode ser muito longo, porque o vidro vai perdendo a forma. Você vai deixando ele relaxar, ele vira um líquido, flui. Então, o recozimento tem que ser só o suficiente para relaxar as tensões e depois resfriar. Senão perde a forma. Já que a gente quer um formato, né, que foi feito. Bom, então, tem um aspecto estrutural relacionado a isso. Em poucas palavras, a gente vê algumas definições aqui. Material cerâmico, material inorgânico, não metálico, em cuja fabricação ou utilização tem um tratamento térmico envolvido. Isso aqui é a definição de materiais cerâmicos em geral. Todos inorgânicos, não metálicos, com tratamento térmico envolvido. E cerâmica? São os materiais cerâmicos predominantemente cristalinos, mas que podem conter fase vítrea residual. Por exemplo, os tijolos, como esses aqui, são materiais cerâmicos, que têm quartzo, feldspato, mulita, várias fases cristalinas e uma fase vítrea residual. São feitos a partir de matérias-primas cerâmicas. E vidros? São os materiais cerâmicos não cristalinos que apresentam o fenômeno de transição vítrea. E vitrocerâmicas? São os materiais policristalinos obtidos através da cristalização controlada de vidros. Então, esse material aqui seria um vitrocerâmico. É um material policristalino obtido da cristalização controlada de vidros. Materiais cerâmicos, cerâmicas, vidros e vitrocerâmicas. É claro que quando nós falamos vidro, como ele é mais antigo, já tem 6.000 anos, porque eles foram descobertos há 4.000 anos antes de Cristo, então tem mais ou menos 6.000 anos, vidro é uma palavra que já denota
materiais inorgânicos cerâmicos. Quando a gente quer se referir a um polímero não cristalino, aí a gente fala polímero vítreo, ou ao metal, metal vítreo. Quando eu não falar polímero ou metal, falar só vidro, refere-se ao material inorgânico, é isso aqui. Então, se você chegar com um metal vítreo aqui e falar, isso é um vidro, é, na realidade, mas o nome é metal vítreo, porque vidro é o nome, a denominação aos mais antigos, os que apareceram primeiro, que são os inorgânicos. Tá? Então, voltando a essas definições, nós vimos um pouquinho o que é TG, né? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o que é ser não cristalino. Não cristalino significa ordem a curtas distâncias, ordem atômica molecular e desordem translacional de longo alcance. Em mais detalhes, vamos fazer o seguinte experimento. Aí no caderno para vocês pensarem um minutinho. Vamos fazer um cristal primeiro, vou fazer um cristal bidimensional. Então vou pegar aqui na minha lousa e desenhar um cristal em 2 dimensões, onde o arranjo dos átomos é repetido em todas as direções. Isso aqui seria um cristal bidimensional. Tem uma função que chama função de distribuição radial. Então, essa função de distribuição radial seria o seguinte, ó. Toma um átomo como origem, pegar esse átomo aqui como origem. O átomo como origem, aqui uma distância R, e aqui eu ponho o número de átomos. Nós vamos fazendo círculos cada vez maiores. Então, pego esse átomo como origem, faço um círculo aqui. Quantos átomos ele corta na superfície dele? 0. E esse círculo aqui? 0, 0, 0. Então é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até que chega nessa distância aqui, ó. Essa distância aqui, um círculo desse raio, nessa distância, que é o parâmetro de rede A, quantos átomos ele corta? 4. Então é 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. 4. Então essa função vem aqui. É uma função delta. É 0, 0, 0, 0, 4, porque cortou este. Certo? Aí, nós vamos aumentando o raio e contando quantos átomos são cortados por esse círculo. Vai aumentando, 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 é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até que chega essa distância aqui, cortou mais 4. Que distância é essa? R raiz de 2. Então, nessa distância aqui, que é... Isso aqui é A raiz de 2, essa aqui é A, cortou mais 4. E assim por diante. Isso aqui é a função de distribuição radial. Se for fazendo um cristal, ele vai dando coisas assim. Isso lembra o espectro de difração de raio-x de um cristal. Por isso que o espectro de difração de raio-x de um cristal, que é a transformada de Fourier disso aqui, transformada de Fourier é uma operação matemática. Você pode calcular a transformada de Fourier
de uma função é o espectro de difração de raio-x. Então, eu faço um espectro de difração de raio-x e dá, lembra? Por isso que é assim. Isso é uma medida da ordem de longas distâncias. Curtas e longas. Ela vai se repetindo, vai embora. Curtas e longas. Só para vocês exercitarem a cabeça, 3 minutos. Façam no caderno aí, em 3 dimensões. Um cristal cúbico simples, vai. Cúbico simples. Como ficaria a função de distribuição radial? Isso aqui seria função de distribuição radial de um cristal. Isso aqui é de um bidimensional. E esse aqui, o XRD, o espectro de difração de raio-x. Como ficaria de um cristal cúbico simples? Só os 3 primeiros vizinhos. Três minutos para vocês pensarem. É que essa informação que você falou da era muito utilizada em campo de prática, né? E esse beta aí, às vezes, diz que ele define, por exemplo, o grau de interação dos íons na condutividade. Aqui na relaxação também tem algum... Aqui na relaxação, ele define a distribuição de tempos de relaxação. É assim, ó, se fosse 1, quando beta é igual a 1, você tem uma distribuição de relaxação só, todas as unidades estruturais, todas que tem no vidro, nós não sabemos quais, mas as moléculas, relaxam com o mesmo tempo. Quando o beta é diferente de 1, você tem uma unidade relaxando, sei lá, em 20 segundos, outras unidades em 30 segundos, outras unidades em 40 segundos, outras em 50 segundos. Quanto menor o beta, maior o número de heterogeneidades ou unidades, mas em escala atômica, que tem no vidro relaxando. Então, o beta é uma medida da distribuição de tempos de relaxação. Quanto menor o beta, mais heterogêneo é o vidro em escala atômica. Pode ter unidades, digamos, íons lítio, que relaxa muito rápido. Aí tem unidades lítio-oxigênio, que relaxa um pouco mais lento. Aí tem unidades oxigênio-oxigênio, que relaxam mais lento. Tem unidades silício-oxigênio, que relaxam mais lento ainda, entende? Tem uma distribuição de tempos de relaxação resultante de uma distribuição de unidades estruturais que relaxam a tempos diferentes. Isso, se o beta é 1, por exemplo. Beta é 1. E que só... Ou seja, tem um tempo de relaxação. Um tempo de relaxação. Aí poderia-se dizer que não tem interação, não interagem os átomos, não sei. Poderia, um só. Eles é independente e é um tipo só. Um tipo só de unidade relaxando. É assim que é interpretado. Mas beta nunca é igual a 1. Não, porque é o caso ideal. É, caso ideal. Mas beta, você vai ver que na prática, se vocês acharem, é 0,4, 0,5, 0,6, 0,3, varia bastante. Quer dizer... Tem um comportamento universal de John. Sim, sim. Talvez se pegar um vidro do tipo níquel-vítreo, já fizeram, níquel, conseguiram com velocidade 10 elevado a 11 Kelvin por segundo vitrificar níquel, metal níquel. Tem um paper na Science. Esse aí deve ter um tempo de relaxação só, porque é só níquel. Todos os átomos são níquel numa nuvem eletrônica, todos, não tem diferença entre um átomo e outro átomo. Esse aí deve ter um beta igual a 1, se alguém mediu, né? Mas você pega um silicato de cálcio, tem silício, tem oxigênio, tem cálcio, e tem estruturas diferentes lá entre eles. Cada grupo estrutural tem um tempo de relaxação. Por isso que dá um beta, dá uma stretched exponential, não é uma exponencial pura.
Depende da temperatura também, infelizmente. Infelizmente. Depende. Mas eu não estou entrando em detalhes de relaxação, porque não é um curso, nós tivemos um curso inteirinho de relaxação aqui, que o professor Gupta ministrou. Está na internet, viu? Está no site da pós. Tem detalhes fantásticos lá sobre relaxação. Se alguém for mexer, que nem a Thaís, que vai mexer com relaxação, precisa olhar esse curso do professor Gupta. Tem que dar uma estudada. Vocês receberam as aulas? Eu passei para vocês. Receberam, né? A primeira aula. Atrasou um pouquinho aquela semana, né, Lúcia? Lá por quinta, à noite, assim? Tem que pôr uma esfera, no material tridimensional, não é mais círculo, é uma esfera centrada num átomo qualquer. A gente quer o número de átomos que são cortados pela casca da esfera, pela casca. Vamos lá, pessoal. Para um cúbico simples. Então, para um cúbico simples, olha só, o parâmetro de rede é A, né? A gente chama de A esse parâmetro de rede. Então, vem vindo, é 0, 0, 0, 0, 0, mesma lógica. Quando encontra A, quantos átomos tem a distância A do átomo de origem? 6, porque tem um aqui embaixo, certo? Um aqui para cá. Enfim, tem 2, 4, 6. Um aqui e um lá. Né? Um aqui e um lá. Tem 6. Então, esse gráfico, para o cúbico simples, ele vai ser assim, ó. Distância A vai ter 6. 6. É 0 e aí 6. O número. E depois, nessa distância aqui, A raiz de 2, quantos tem? Não. Tem 8. Tem 8. Né? Nessa distância A raiz de 2, vai ter 8. E nessa outra, que é A raiz de 3, que é no... Quantas tem no A raiz de 3? Não, essa aqui tem 12, me desculpe. No A raiz de 2 tem 12, porque é 4 em cada plano. É 4, 4 e 4. Tem 12. Não é? São 12. Aqui tem 12. Agora, no A raiz de 3, que é no vértice, tem 4 para cima, 4 para baixo. Agora que é A raiz de 3, aí tem 8. E se vocês forem continuando, elas vão ficando mais próximas e vai cortando, etc. Esse é o cristal, essa aqui é a estrutura do cristal. Esse é o espaço real do cristal. Ele dá uma fotografia do espaço real do cristal. A transformada de Fourier disso dá isso aqui. Claro que tem alargamento de linha, etc., porque tem problemas experimentais, tem vibração térmica, tem defeitos, os cristais reais não são perfeitos desse jeito. Tem vacâncias, tem discordâncias, os átomos estão vibrando, né? E o raio-x também não é perfeito, tem o próprio erro, então as linhas têm uma certa largura.
Mas matematicamente, se eu tirar a transformada de Fourier disso, vai dar assim também. Sem largura de linha, sem nada. Então, a transformada de Fourier dá isso. Como é que a gente determina a estrutura, então? Faz o experimento e calcula a transformada de Fourier. Faz assim. Faz o experimento, calcula a transformada de Fourier e tira a informação sobre o espaço real. Esse aqui é o espaço real. E esse aqui é o espaço chamado recíproco. Recíproco. Ou espaço de Fourier. As informações são obtidas no espaço recíproco. A transformada de Fourier dá informação sobre a estrutura. Por que eu estou falando tudo isso? Que vocês já devem ter visto em CM. Eu estou recordando isso para dizer como é que se obtém informação sobre a estrutura de vidros. Sobre a estrutura de vidros, então, vidros, nós fazemos um experimento de difração de raio-x e um experimento de difração de raio-x dá uma coisa assim. Isso aqui, X-ray diffraction de vidros. Isso aqui o ângulo 2θ de espalhamento ou de difração, isso aqui intensidade, né? Aí a gente calcula a transformada de Fourier, faz todas as correções que têm que ser feitas, tira o background, etc. Calcula a transformada de Fourier e, para surpresa geral, a transformada de Fourier de um espectro de difração de raio-x dá uma coisa bem interessante. Assim, ó. Eu só vou dizer uma coisa. Essa curva pode ser assim ou cumulativa. A cumulativa seria 6, aí 6 mais 12, 18, 18 mais 8, 26, e ela pode ser cumulativa ou derivativa. O mais usado é a cumulativa, né? Então, a cumulativa é assim, é a probabilidade de encontrar um átomo a uma distância r, aqui a distância r. Para os vidros dá assim, quer dizer, desse pico largo, a transformada de Fourier dá isso. Desse outro, a transformada dá isso. Desse outro, ela dá isso. E olha que interessante, quando se compara essa posição aqui, é exatamente, vamos dizer, de vidros silicatos. Isso aqui é exatamente a distância silício-oxigênio. Silício-oxigênio. Essa aqui é a distância oxigênio-oxigênio. E essa aqui, a distância silício-silício. Depois não dá para tirar quase mais nada. A área sob a curva, esta área aqui, dá o número de coordenação. E o número de coordenação aqui é exatamente 4. E assim por diante. Então, da função de distribuição radial, é possível obter-se as distâncias interatômicas e o número de coordenação. E aí, quando for comparar com os cristais, então, você pode fazer sílica pura vítrea, sílica pura cristalina. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi
que os tetraedros, que isso é sabido a longa data da cristalografia mesmo, de cristais, que todos os silicatos são constituídos de tetraedros SiO4. Essa é a unidade estrutural, não é a célula unitária ainda não. É a unidade estrutural química que constitui os silicatos, é isso aqui, ligação silício-oxigênio, silício-oxigênio. É um silício circundeado por 4 oxigênios. No cristal é exatamente igual ao do vidro. A distância interatômica, o número de coordenação é exatamente igual. As ligações químicas predominam. Esses silicatos aqui, essas unidades, são idênticas no vidro e no cristal correspondente. Você pegar um silicato de lítio, é idêntico isso aqui no estado cristalino e no estado vítreo. O que é diferente? Esse ângulo aqui. Estão vendo que esse ângulo aqui, esse pico é bem largo, ele é largo. Ele é largo porque ele indica a distância silício-silício, que é isso aqui, ó. Essa distância silício-silício, no vidro, varia bastante. Esse ângulo de ligação aqui, ó, silício-silício, silício-silício, ó. Esse ângulo varia bastante, por isso que já não é um pico bem definido, ele é muito mais largo que o pico dos cristais, porque é o jeito que essas unidades são organizadas nos vidros é diferente da forma ordenada que eles são organizados nos cristais. Então, primeiro e segundo vizinhos, idênticos. Do terceiro em diante, começa a perder a simetria. Essa é a diferença da estrutura de vidros e cristais. A ordem a curtas distâncias é muito parecida, só a ordem translacional é que é quebrada. E quando se coloca íons modificadores, então, sílica pura seria assim, e uma silicato de lítio, ou silicato de cálcio, ou silicato de sódio, aí fica assim, olha, eu vou desenhar em 2 dimensões, tá? Em 2D, só para facilitar a visualização. Em 2D é como se eu estivesse achatando cada um desses tetraedros, eles parecem triângulos. Então, tem aqui, ó, em 2D, tá? Um dos vértices desses tetraedros está escondido lá embaixo ou acima da lousa, tá? Pronto, um pedaço de um vidro aí. Tem coisas interessantes. Se fosse sílica pura, SiO2 pura, todos os vértices, exceto os que estão na superfície, porque isso continua para todo lugar, eu não vou continuar na lousa toda, mas todos os vértices, esses vértices aqui, eu estou falando desses aqui, ó. Os tetraedros são unidos por vértices, aqui é um oxigênio na realidade que tem aqui, e eles são compartilhados. Então, eles são todos compartilhados, ó. Esses aqui, que eu estou desenhando aqui,
compartilhados, compartilhados, compartilhado, compartilhado, compartilhado. Esses aqui não estão porque a molécula continuaria, tá? Os internos, todos os internos são compartilhados, 2 vértices compartilhados. Esses compartilhados, como esse aqui, chamam-se bridging oxygens. Bridging oxygen. Bridge, de ponte. São os oxigênios que fazem ponte. Bridging oxygens, em inglês. Ponteantes. E isso continua. A molécula teria o tamanho da amostra. Então, se tivermos uma amostra assim, a molécula é enorme, é muito maior que qualquer molécula de um polímero. Ela tem o tamanho da amostra. Continua tridimensionalmente até que chega na superfície. Chegou na superfície, bom, é superfície. Aí tem ar. Agora, quando se coloca um íon modificador, sódio, cálcio, magnésio, potássio, lítio, estrôncio, bário, qualquer desses íons, eles quebram ligações dessas aí, então quebram ligações e essas 3 que eu tinha desenhado aí foram quebradas e agora esses 2 aí são ligados, por exemplo, por um íon bário que a gente jogou. Um íon bário mais 2, né? Está unindo isso aí. Por isso que vidros contendo modificadores têm uma viscosidade muito mais baixa, um ponto de fusão muito mais baixa, condutividade elétrica mais alta, porque eles podem mover, etc, etc. E esses 2 oxigênios aqui agora não são mais bridging, são non-bridging oxygens. Então, esses 2 aqui, agora eles são non-bridging oxygens. Tem bridging oxygens, todos esses aqui que eu tinha desenhado, né? Todos esses são bridging oxygens. E agora, com a introdução de íons modificadores, nós criamos non-bridging. Não é que eles sejam desligados totalmente, mas eles estão ligados por ligações mais fracas, iônicas, com os íons modificadores. E esses íons modificadores vão cortando pedaços da estrutura e a deixando mais fraca. Então, aumenta a expansão térmica, diminui a viscosidade, etc. Diminui o módulo de elasticidade. Isso é conhecido. Então, tem bridging oxygens, non-bridging oxygens. Mas a ordem a curtas distâncias de cada um desses tetraedros continua mantida como no cristal. Isso que significa ter ordem a curtas distâncias. Quando eu falei aqui não cristalino, ordem a curtas distâncias e desordem translacional. E o que é a relaxação estrutural? Então, é a forma como essas macromoléculas aí vão se arranjando com a diminuição da temperatura. As distâncias vão mudando, etc. Não a unidade SiO4. A unidade SiO4 ela permanece, mas o arranjo, configuração entre eles vai mudando com a diminuição da temperatura. Isso leva à relaxação. Até o caso extremo da cristalização, quando elas têm que se alinhar bonitinha, quebrar, refazer as ligações, ficar bonitinhas. Por isso que é mais longa a relaxação final, que leva à cristalização. Leva mais tempo, mais energia, etc. Mas elas acabam se arranjando do estado vítreo para o líquido, para o cristalino. Alguém tem horas aí, por favor? 11h30. Tá, obrigado.
Tem alguma dúvida sobre isso? É por isso assim, que o volume normalmente cai conforme vai ganhando temperatura, eles vão relaxando e se adequando. Eles vão se densificando, né? O material vai se densificando. Vai se densificando. Além da vibração térmica também que diminui, né? Tem dois fenômenos aí, né? Um é, mesmo um sólido cristalino, diminui de volume com o abaixamento da temperatura. Isso pelas vibrações térmicas, a amplitude delas vai diminuindo. E a outra é a relaxação estrutural, né? Então, tem duas partes responsáveis pela diminuição de volume. A que eu estou interessado aqui não é a de vibração térmica, é a relaxação estrutural, é a acomodação da estrutura. Os vidros, os glass forming liquids, esses líquidos que formam vidros, são caracterizados por esse processo adicional de relaxação estrutural, que é o que leva à transição vítrea. Chega um ponto que esse tempo de relaxação tal torna-se maior que o tempo do experimento. E aí a transição vítrea não ocorre. Quer dizer, a transição vítrea TG, transição vítrea, é a faixa de temperaturas onde aquele tal médio é da ordem de medida que o tempo do experimento. Essa é a definição de TG. Quando tal tempo para acomodação da estrutura for muito menor que o tempo do experimento, o material é líquido. Quando for muito maior, o material é vítreo. Quando for igual, é TG. Quer dizer, um vidro, então, tem a estrutura do líquido. Essa estrutura aqui, do líquido, é igual à do vidro. Igual. Vidro é um líquido congelado. Congelado sem cristalizar. Congelado sem cristalizar. Então, o efeito dos álcalis, dos chamados network modifiers, é quebrar certas ligações silício, oxigênio, silício, oxigênio, silício, e formar ligações oxigênio modifier, que são mais fracas. É mais ou menos similar aos polímeros. Quem estudou polímeros sabe que tem umas cadeias com ligações covalentes e ligações fracas de Van der Waals ou de segunda categoria entre as cadeias. É mais ou menos equivalente. Essas aqui não são tão fracas, mas são mais fracas que estas. Essa classe de vidros tem uma aplicação diferente ao vidro que se está totalmente ligado? O sea, o que tem nas outras ligações? Sim, as propriedades mudam. As propriedades mudam. Cada vidro tem a sua faixa de aplicações. Eles são vidros de maior expansão térmica, de maior densidade, de menor durabilidade química, então eles podem ser bioativos, porque a durabilidade química diminui, eles têm um módulo elástico menor, quer dizer, muda todas as propriedades. É por isso que tem... Você sabe quantas composições de vidros já foram desenvolvidas pelo homem, que tem reportado na literatura? Vidro de janela, vidro de lâmpada, mas quantas composições já foram desenvolvidas? Reportadas? Mais ou menos 400 mil. 400 mil, que tem na base do SciGlass, que você sabe. 400 mil composições de vidros. Cada uma tem as suas especificidades e as suas aplicações. Uma é durável quimicamente, a outra não. Uma é vermelha, outra é verde, outra é incolor. Uma é cristalizável, outra não. Outra é densa, outra não. Outra tem alto índice de rarefação, outra tem baixo. Uma resiste a ácido, outra não. Cada uma tem as suas aplicações e é por conta dessas mudanças composicionais.
400 mil já foram desenvolvidas. E se você calcular, eu vou deixar um exercício extra para casa, porque é bom para a cultura geral para vocês. É só achar um artigo na literatura. Só achar um artigo. É fácil. Achar e ler o abstract dele. A pergunta é, how many glasses, pode fazer em inglês, how many glasses can be made with all the elements of the periodic table? Essa é a pergunta. Foram feitas 400 mil. Está perto do final ou não? Essa é a pergunta final. Está perto do final ou não? Quase tudo que tinha para ser feito foi feito ou não? Ou dá para vocês fazerem umas teses ainda interessantes? Procurem isso no Google e me tragam a resposta. Aí vocês vão achar um artigo ou dois e ler o abstract e as conclusões, se não quiserem ler o artigo inteiro. Se quiserem ler o artigo inteiro, também pode. Vamos ver a resposta. Eu tenho uma pergunta. Sim. Quantos por cento na população tem que ter de formadores de vidro, no caso silício ou dos formadores, para ser movimentos, para não facilitar a cristalização? Tem um valor assim de temperatura? A pergunta dela é o seguinte, então, nós falamos que tem formadores de vidro e modificadores. Também tem uns chamados intermediários, mas vamos fazer aqui. Formadores, se eu pegar óxidos, vocês sabem que tem vidros fluoretos, calcogenetos, metálicos. Eu estou pegando só óxidos aqui, tá? Vidros óxidos, os formadores são principais silício, óxido de silício, né? Óxido de boro, óxido de germânio, óxido de fósforo, P2O5. Tem uns secundários ainda, AS2O3, mais uns secundários aí, né? E os modificadores são os óxidos de lítio, sódio, potássio, césio, rubídio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e aí por diante, vai. Bom, enfim. E tem ainda os intermediários, alumina, Cr2, zircônio e outros. Bom, a Giannini pergunta, quanto por cento precisa ter disto para formar vidro? A resposta é sim. Dá para formar vidro com qualquer material. Você pode pegar isso aqui e formar vidro com ele. É só resfriar rapidamente e evitar a cristalização. Mas tem alguns que são good glass formers, que cristalizam lentamente. Então, esses cristalizam lentamente. Por isso que eles são good glass formers. Agora, quanto? Bom, não tem um valor X. Se eu colocar 10% em mol, vamos só raciocinar em mol, que o mol relaciona o número de átomos e não o peso. 10% em mol de qualquer desses, nisso aqui forma vidro. 20 forma vidro. 30 começa a ficar difícil, mas forma. 40 fica bem mais difícil, mas forma. Até 50 dá para formar em laboratório, mas vai ficando cada vez mais difícil. Não tem um valor exato. Quanto maior a quantidade de álcalis em geral, menos ou menor a probabilidade de formar um vidro, ou menor o tamanho da amostra, porque amostras grandes
significam velocidades de resfriamento pequenas. Você não consegue resfriar uma amostra desse tamanho. Você resfria a superfície dela, mas não o interior. Então é assim, Janine, não tem uma resposta. Mas na prática, o que se usa? 75% no mínimo de glass former, molar, prática, composições do dia a dia de engenharia, 75%. Em laboratório a gente põe muito menos. Por exemplo, os biovidros. Tem biovidros com 48%, 47% só de formador. Mas são maus formadores. Não é possível formar um bloco desse tamanho com eles. Eles vão cristalizar. Você forma fibras, plaquinhas, resfria rapidamente. Então tem... em geral é assim, quanto mais formadores, mais fácil formar ou maior a amostra que você consegue obter. Na área de metais, por exemplo, que eles sofrem, porque os metais são péssimos formadores de vidros, tem algumas composições que chamam bulk metallic glasses. Bulk metallic glasses. Mas o bulk metallic glasses deles é uma coisa assim, já é bulk. Isso aqui é um negócio enorme, né? 2 milímetros já é bulk, né? Então, isso aqui, né, é um bulk metallic glass fantástico. E na parte de óxido, você fala, nossa, isso é ridículo, né? Você sabe qual é o maior vidro já feito pelo homem? Que tamanho tem? Qual o maior vidro comercial feito pelo homem? Lição para casa, então. Para vocês estudarem um pouquinho e procurarem. Resumo. Para casa tem um exercício a ser feito de relaxação e procurar, isso é facinho na internet, qual o maior vidro feito pelo homem e com quantos vidros podem ser feitos usando a tabela periódica toda. Mas essas duas coisas é 5 minutos, é pôr e achar na internet e olhar o abstrato. O que vai dar trabalho é fazer o exercício, tá bom? Então a gente volta aqui na terça que vem, hopefully, né, com o Daniel dando uma explicação de 20 minutos aí para vocês melhorarem o uso do Origin. Obrigado.